Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula da disciplina Programação com Banco de Dados. Nessa disciplina, a gente vai ver os principais comandos da linguagem SQL do tipo DML, ou seja, comandos para manipulação de dados em tabelas e bancos de dados. Ok? Vamos lá! Fala galera, como vão todo mundo? Bacaninha? Então olha só, na primeira aula a gente aprendeu a como instalar e configurar um servidor de banco de dados MySQL, né? O famoso SGBD MySQL. Aprendemos também alguns dos principais comandos da linguagem SQL, né? Comandos que são divididos em comandos DDL e comandos DML. Comandos DDL são comandos para definição de estruturas de dados, né? São os bancos de dados e as tabelas do banco de dados, né? Create database, drop database, alter database. Da mesma maneira a gente tem create tables, alter tables e drop tables, ok? Na aula de hoje a gente vai se concentrar nos comandos da linguagem SQL da categoria DML, né? Que são comandos, né? De manipulação de dados, a linguagem de manipulação de dados, que basicamente são 4 comandos, 4 instruções: select, insert, delete e update. Então a gente vai ver com detalhes a aplicação desses quatro comandos, dessas 4 instruções que são importantíssimas para a disciplina de programação com banco de dados, né? Porque são através desses comandos DML que o nosso programa escrito em uma linguagem de programação como Java vai instruir o banco de dados e vai trabalhar com as informações que estão armazenadas nesses bancos de dados, ok? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso MySQL Workbench. Está aqui a nossa instância local, certo? Ou seja, o servidor MySQL que está rodando localmente na minha máquina, né, no meu Windows aqui, na porta 3306. Vou executar o clique. E, como a gente já tinha salvo a senha do usuário root, então ele não solicitou a senha novamente. Deixa eu fechar aqui essa query. Então aqui a gente tem, né, a gente já viu aqui algumas dessas funções, status do servidor, ok, né, várias opções aí para a gente gerenciar, management, o nosso banco de dados. E aqui a gente tem embaixo os esquemas, né, que é como o MySQL denomina bancos de dados. Então, na última aula a gente criou esse banco de dados aqui, testDB, test database. Só que a gente não definiu nada, né? Não criou nada dentro desse banco de dados. A gente só criou ele, instanciou esse banco de dados aí, ele está vazio. Qual é o propósito da aula de hoje, né? Que a gente vai fazer hoje? A proposta é que a gente crie uma simulação de uma aplicação que utiliza banco de dados, certo? Eu pensei aqui e cheguei à conclusão que a forma mais fácil da gente aprender é usando e aplicando os conhecimentos à medida que a gente vai aprendendo e conhecendo eles. Então, a proposta é a gente criar nesse testDB algumas tabelas que simulariam as tabelas de um registro escolar, né? Uma aplicação de registro acadêmico, né? Onde a gente tem alunos e a gente tem notas de disciplinas desses alunos, certo? Então é algo simples, algo que todo mundo pode entender de maneira simples. Então vou esquematizar aqui. Então, ó, a gente vai ter uma tabela que armazena informações de alunos, né? Então, uma tabela alunos. O que poderia existir, né? Quais informações poderiam existir dentro de uma tabela de alunos, né? Então a gente poderia citar, por exemplo, a matrícula de um aluno, o nome
desse aluno, a turma desse aluno, né? Qual turma que ele pertence. E-mail, qual que é o e-mail de contato desse aluno. Então, vamos trabalhar só com essas informações aqui, certo? Então, uma tabela aluno mantém essas informações aqui. Então, matrícula do aluno, nome do aluno, turma que ele pertence e o e-mail de contato dele. Então, perceba que são informações referentes a alunos. E, como a gente quer armazenar notas desses alunos, né? Então, a gente vai criar uma tabela só para armazenar as notas desses alunos. Então, vamos lá, notas do aluno. Então, primeiro, eu preciso saber qual é o aluno. Então, eu vou identificar o aluno pela matrícula dele. Então, a matrícula do aluno tal, na disciplina tal, teve a nota tal. Conseguem entender? Então, eu tenho uma tabela que armazena apenas os alunos e eu tenho uma outra tabela que vai armazenar as notas desses alunos. Percebam que, desse jeito que estou modelando, né, que eu estou fazendo a modelagem dos nossos dados, um aluno ele pode ter várias notas de várias disciplinas diferentes aqui, né? Então, a matrícula, vamos supor, a matrícula 10, então ela pode ter, aqui nessa tabela de notas, o quê? Matrícula 10 da disciplina Redes, tem a nota X. A mesma matrícula 10, mas que de outra disciplina, a disciplina Banco de Dados, tem a nota 8. A mesma matrícula 10, com uma terceira disciplina, também pode ter uma nota diferente. Então percebam que para cada um aluno, eu posso ter N notas diferentes. Então, para quem estudou um pouco da teoria de banco de dados, vai perceber que esse tipo de relacionamento que eu estou modelando aqui, alunos, notas, é um relacionamento 1 para N. Ou seja, para cada um registro de aluno, eu posso ter N registros de notas, certo? Bacana. Então, isso é um pouquinho da teoria de modelagem de dados aqui, da disciplina de banco de dados. O nosso objetivo aqui não é ficar preso à teoria, sim, mas fazer a parte prática da disciplina, não é isso? Então, a gente vai construir essas tabelas dentro de um banco de dados para depois, né, a gente poder fazer o tratamento das informações, a manipulação das informações através da linguagem DML, ok? Então vamos lá. Vamos primeiramente trabalhar com o nosso banco de dados aqui já criado, TestDB. Tabelas. Vamos clicar no botão direito, Create Table. E aqui vem a interface amigável, né, que a gente pode triar nossas tabelas. Então vamos lá. Primeira informação é o nome da tabela. Então vamos criar a tabela alunos. Aqui a gente pode colocar algum comentário, tabela para armazenar informações dos alunos. Tá? Isso é opcional. E aqui a gente vai colocar todas as colunas das nossas tabelas, certo? Todas as informações referentes aos alunos que a gente deseja armazenar. Então, ó, primeiro, olhem que interessante, quando a gente já clica aqui na primeira linha, ele já coloca aqui, ele já sugere, né, o MySQL Server, ele já sugere que a primeira coluna da tabela alunos seja a tabela, o nome ID aluno, né? Por quê? Porque cada tabela é uma boa prática, e é uma prática que vai nos auxiliar bastante, é a gente ter uma coluna da nossa tabela com um campo chamado campo-chave, ou chave primária, né? O que é essa chave primária? O que é esse campo que deve haver em todas as tabelas que a gente deve criar? É uma informação que seja única dentro daquela tabela, né? Uma informação chave. Isso vai facilitar demais a busca
dos registros, né, que estão inseridos naquela tabela. No caso aqui dos alunos, qual é a informação dos alunos que pode ser considerada uma informação-chave, né, uma chave primária dos alunos? Ou seja, uma informação que vai identificar de maneira única cada aluno inserido nessa tabela. Então a gente pode usar a sugestão dele e de alunos, ou a gente pode usar o quê? Matrícula. A matrícula não é um campo-chave, ou seja, não é uma informação que identifica de forma única e exclusiva cada aluno dentro de uma instituição. Da mesma maneira que, se a gente estivesse trabalhando um banco de dados, né, uma tabela chamada pessoa, que tipo de informação de uma pessoa pode ser considerada como chave primária? Ou seja, uma informação que identifica de maneira única e exclusiva cada pessoa. A gente pode pensar, por exemplo, em CPF. CPF é um campo chave primária, né? Então, olhem só, esse PK, ele vai indicar isso. PK significa Primary Key, ou seja, chave primária. É uma informação que vai ser única e exclusiva de cada elemento inserido dentro dessa tabela. No caso da tabela alunos, a Primary Key é o quê? Matrícula, né? Nenhum aluno inserido nessa tabela pode ter a mesma matrícula de outro aluno já existente, certo? Porque aí infringe as regras do Primary Key, certo? E NN, o que é NN? NN significa Not Null, ou seja, esse campo-chave primária, ele não pode ser nulo, ou seja, ele não pode ser vazio, ele sempre tem que ter alguma informação útil, né? Alguma informação válida. Entre outros tipos de dados que a gente pode marcar, certo? Auto-incremento para eles ir incrementando automaticamente, ou uma coluna gerada automaticamente pelo MySQL, ou é uma informação que não tem sinal positivo ou negativo, né? Beleza. O tipo de dados. Qual é o tipo de dados? Lembra lá das variáveis nos fundamentos de programação? Então aqui é o mesmo conceito. Essa informação matrícula, as informações que são lançadas nessa coluna, são de que tipo? Inteiro? São números inteiros? Então é int. São datas, né? É informação de data, então data time, data ou hora, né? Ou é apenas informação de data, então só data, né? É uma variável do tipo string, ou seja, é uma cadeia de caracteres que pode ter letras, números, acentos, qualquer tipo de símbolo. Então, se fosse uma variável desse tipo, então seria uma variável do tipo varchar, né? Seria o tipo de dados varchar. No nosso caso, vamos trabalhar um int, né? Vamos considerar que a matrícula de cada aluno na nossa instituição é um valor inteiro, um número, certo? Beleza. Qual que é a segunda coluna da nossa tabela alunos? Então, a gente definiu como sendo o nome. Então, o nome do aluno. Então, o nome do aluno, como o nome pode ter espaços, pode ter acentos, né? Então, a gente caracteriza que esse tipo de dados, nome, vai ser varchar. Né? Varchar com 45 entre parênteses. O que significa esse 45? Significa que esse campo nome vai aceitar até 45 caracteres. Né? O nome da pessoa pode ter até 45 caracteres, né? Entre letras, números, espaços, acentos, tanto faz, mas pode ter no máximo 45. Se eu quiser que tenha mais, né? Então coloco aqui 100. Por que o nome não é primary key? Então, ó, por que eu até posso, mas eu não devo fazer isso? Por quê? Porque pode existir a condição de homônimos, né? Duas pessoas diferentes podem ter o mesmo nome. Isso não é errado, né? O João da Silva pode ter 30 Joões da Silva, né? 30 pessoas com o nome João da Silva, sendo que elas são realmente pessoas diferentes. Então, esse campo nome, ele não pode ser primary key. Qual outra informação que a gente coloca aqui? E-mail. E-mail, tá? Varchar. Vamos ver se ele tem aqui algum tipo de dados específico para e-mail. Não tem.
né? Então, teria que ser varchar realmente. Varchar com, vamos supor, também o tamanho de 100 caracteres o limite. Por fim, a outra informação que a gente ia colocar era turma, né? A turma ao qual esse aluno pertence. Turma, vamos colocar varchar também. Aliás, vamos mudar, vamos colocar int, né? Turma 112, turma 212, 115, 216 e por aí vai. Na prática, né, quando a gente desenvolve bancos de dados e tabelas para esses bancos de dados, quase sempre vai existir apenas um campo que seja primary key, né, que nem a gente está elaborando aqui esse. Então, a matrícula vai ser a primary key, né, a chave primária dessa tabela nossa de alunos. Mais uma vez, o que isso significa? Significa dizer o seguinte: nenhum registro de matrícula, né, nenhum registro aqui dessa tabela vai poder ter duas matrículas com o mesmo valor, né? Matrícula tem que ser única para cada elemento que for inserido dentro dessa tabela, certo? Então, isso que quer dizer primary key, certo? Então, ó, vamos aplicar, então, apply essa configuração nossa, a criação dessa tabela. Então, ó, apply. Percebam que aqui ele gera o código SQL, né? Ele gera para a gente aqui qual que é a instrução SQL para gerar essa tabela que a gente configurou aqui de maneira bem simples visualmente, né? Então perceba que o código é bem mais complexo. Então, ó, create table, né? Lembram lá da instrução DDL? Então, create table, cria a tabela dentro desse banco de dados. Então perceba, o banco de dados é testDB. E é o nome da tabela que a gente está criando, é a tabela alunos. Então, create table dentro do banco de dados testDB, ponto. A tabela alunos. Quais são os campos, quais são as colunas existentes dentro dessa tabela alunos? Então, a gente tem o campo, né, ou a coluna matrícula, que é valor inteiro e não pode aceitar valor nulo. A gente tem o campo nome, que é varchar, e pode aceitar o valor nulo. Se bem que, vamos fazer o seguinte, não vamos aceitar o valor nulo para nenhuma dessas informações. Todo aluno tem que ter nome, e-mail e turma. Se bem que e-mail nem sempre tem, né? Então vamos desmarcar aqui. Então, para inserir dados nessa tabela, obrigatoriamente tem que ser preenchidos a matrícula, o nome e a turma. E-mail pode ser opcional, pode ser nulo, certo? Então essa é a tabela que a gente está configurando aqui agora. Sendo que a chave primária dessa tabela é a matrícula, porque ela tem que ser sempre única e exclusiva. Então percebam aqui, vamos gerar aqui o código novamente. Então, matrícula inteiro not null, nome varchar not null, e-mail varchar pode ser valor nulo, turma é um valor inteiro not null. E a primary key dessa tabela minha que eu estou criando é matrícula, ou seja, é a informação que vai ser única e exclusiva para cada elemento dessa tabela minha. E aqui o comentário, né? Um comentário que é opcional. Vamos aplicar e beleza. Vamos ver aqui, ó, a tabela alunos foi criada. Show de bola? Eu quero ver essa tabela alunos. Então, basta clicar nesse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho ele vai mostrar para mim a tabela. Então, ó, olhem só. Tá aqui a tabela. Só que, como a gente pode perceber, não tem nada ainda preenchido. Não tem nenhum elemento inserido nessa tabela aqui ainda. Ok? É o que a gente vai aprender a fazer daqui a pouco. Vamos fechar aqui. Agora que a gente criou a nossa primeira tabela, vamos povoar ela, né? O que seria povoar ela? Seria alimentar ela com algumas informações úteis, algumas informações válidas, né? Para isso, a gente vai aprender, né, como fazer isso usando instruções SQL. Por quê? Porque mais à frente a gente vai aprender a como fazer um programa de computador Java
inserir dados diretamente no banco de dados nosso, né? Inserir informações diretamente nessa tabelinha nossa aqui. E como que um programa escrito em Java vai conseguir inserir dados dentro dessa tabela aqui, alunos, dentro desse banco de dados TestDB? Então, como? Ele vai inserir dados através de uma instrução SQL, né? Através de um comando do tipo insert. Né? Então, por isso que é importante a gente conhecer as instruções do tipo DML do SQL, né? Lembram as 4 instruções: select, insert, update e delete. Conhecer essas 4 instruções são fundamentais para quem deseja programar, né? Fazer programas e salvar dados, salvar informações em um banco de dados, certo? A linguagem, as instruções DDL, como a gente viu, são importantes, mas não são necessárias para isso, porque a gente constrói aqui as tabelas e o banco de dados através de interface gráfica, bem simples. Entretanto, a manipulação dos dados existentes dentro das tabelas, isso a gente tem que fazer através de códigos, né? Não tem como fugir. Ainda mais quando a gente quer utilizar um programa que acessa o banco de dados, né? Então, essa comunicação entre um programa, um software que eu desenvolvi, com o banco de dados, essa comunicação sempre vai ser feita através de instruções SQL do tipo DML, né? Linguagem de manipulação de dados. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? A gente quer inserir um registro de aluno dentro dessa tabela alunos aqui. Então, qual que seria a expressão SQL que executaria essa... Para inserir um registro dentro da nossa tabela alunos, a gente vai fazer uso do comando insert. Né? Insert, então, é a instrução DML para inserir dados dentro de uma tabela. Qual que é a sintaxe do comando insert? É a seguinte: insert into nome da tabela, entre parênteses eu coloco coluna 1, coluna 2, vírgula, coluna 3, supondo que só tem essas 3 colunas, digito a expressão values, e aqui os valores para a coluna 1, vírgula, para a coluna 2, vírgula, para a coluna 3. Essa é a sintaxe da expressão insert do SQL. Então, repetindo. Insira dentro dessa tabela. Essa tabela tem essa coluna e essa coluna. Ou seja, são os valores que eu quero preencher dentro dessa tabela, certo? E quais são os valores que eu vou alimentar para cada uma dessas colunas? Então, o valor 1 eu vou jogar dentro da coluna 1, o valor 2 eu vou inserir na coluna 2 e o valor 3 eu vou inserir na coluna 3 dessa tabela aqui. Certo? Simples. Então essa é a sintaxe. Então, ó, vamos mudar aqui de forma que essa instrução insira algum registro dentro da tabela alunos. Então vamos lá. Insert into alunos, certo? Então, dentro da tabela alunos, quais são as colunas que eu quero preencher na coluna alunos? Então, vamos lá. Eu tenho que preencher as colunas que foram marcadas como not null, né? Ou seja, são as colunas que eu tenho que obrigatoriamente informar um valor. Então, por exemplo, qual foi a primeira coluna lá? Foi a coluna matrícula. Depois, a gente tem a coluna e-mail, depois a gente tem a coluna turma. Percebam que aqui pode estar fora da ordem, não tem importância. Turma, matrícula, e-mail. Certo? Então está aqui. Então, para essas colunas, quais são os valores que eu vou alimentar? Né? Quais são os valores que eu vou jogar dentro dessas colunas aqui na tabela alunos? Então, vamos lá. Aqui sim eu tenho que seguir a ordem. Né? Então,
Se eu coloquei aqui a coluna turma primeiro, então o valor da turma tem que vir primeiro aqui. Então, turma 116. Matrícula. Qual que é a matrícula do aluno? Então, a matrícula do aluno é a matrícula 234. E e-mail. Qual que é o e-mail do aluno? O e-mail do aluno, como é uma informação varchar, como é uma informação string, eu tenho que colocar obrigatoriamente entre aspas, né? Então, ó, adriano@adriano.com, certo? Então, essa instrução SQL vai fazer o quê? Vai fazer a inserção dessas informações nessas respectivas colunas na tabela aluno. Vamos executar então agora essa instrução insert aqui e ver o que acontece. Raiozinho, executa. Perceba que deu um erro, ó. Deu um erro aqui. Quem aí conseguiu descobrir e perceber qual foi o motivo do erro? Aham. Acertou quem percebeu aqui, ó, que a gente não informou o nome do aluno. A gente informou a turma, matrícula e e-mail. A gente não colocou aqui qual que é o nome do aluno. Entretanto, se vocês lembrarem bem, nome do aluno, quando a gente construiu a tabela, a gente marcou o nome do aluno como sendo um valor not null. Not null, ou seja, é um valor que não pode ser nulo. Ele obrigatoriamente tem que ser informado. Então, como que eu vou inserir um elemento dentro da tabela alunos, sendo que eu não informei um campo not null, né? Um campo que tem que ser obrigatoriamente informado. Então, esse é o motivo do erro apresentado aqui. Se a gente for ver aqui embaixo, ó, you have an error in your SQL syntax. Não, você tem um erro em sua sintaxe SQL. Qual erro é esse? Ó? O campo nome não pode ter um valor nulo, não pode ter um valor default. Então, esse é o motivo do erro. Então, ó, o que a gente pode corrigir? E-mail, a coluna e-mail, a gente colocou ela como podendo ter um valor nulo. Então, e-mail é uma informação opcional. Então, eu posso trocar aqui o e-mail pelo valor nome, né? E aqui eu vou trocar, obviamente, o e-mail do Adriano pelo nome do Adriano. Bacana? Então, mais uma vez, a instrução insert. Como ela funciona? Insira dentro da tabela alunos, nessas colunas, os respectivos valores. Então, o valor 116 para a coluna turma, o valor 345 para a coluna matrícula e o nome, a string Adriano Antunes Prats, dentro da coluna nome. Nome é uma coluna do tipo varchar, né? Os dados são varchar. Então, obrigatoriamente, para esse tipo de dados, eu tenho que colocar o valor entre aspas, certo? Para ele entender que todo o nome aqui, entre aspas, faz parte dessa coluna nome, certo? E e-mail? E-mail, como a gente não marcou e-mail como sendo not null, a gente pode optar por inserir ou não essa informação. Beleza? Vamos executar aqui agora e pronto, executou. Não apareceu nenhum erro aqui, nenhum alerta aqui. Então está ok, está inserido os dados. Ah, mas eu quero ter certeza que inseriu. Como que eu posso visualizar os dados que estão na tabela? Então, para visualizar as informações que estão lançadas, que estão armazenadas dentro de uma tabela, a gente vai ter que fazer uso de uma outra expressão SQL, certo? Uma outra expressão SQL que também é do tipo DML, certo? É uma instrução de manipulação de dados. O insert, que nem a gente viu aqui, ele serve apenas para inserir dados. Então, não nos serve mais. A expressão, o comando para selecionar e imprimir todos os dados que estão em uma tabela é a instrução select. Então, select é uma instrução SQL que vai fazer a consulta de dados que estão no nosso banco de dados, né, nas nossas tabelas. Existem várias formas de sintaxe, né, várias formas de escrever a instrução select. Eu vou usar aqui primeiramente a mais simples, que é o que? Select, asterisco, né? Ou seja,
selecione para mim tudo, absolutamente tudo que tem na tabela alunos. Então, selecione, mostre para mim tudo, esse asterisco significa isso, mostre para mim tudo que vier a partir da tabela alunos, né? Tudo que estiver contido na tabela alunos. Simples, não? Então vamos executar essa instrução e aqui, opa, achamos. Então aqui, ó, está inserido. Matrícula 345, o nome Adriano Tunes Prates e a turma 116. Bacana? Vamos abrir mais um arquivo SQL, clicando aqui, ó, nesse primeiro ícone, e inserir mais um registro dentro da nossa tabela alunos. Vamos lá? Então, insert, into alunos. Quais campos a gente vai preencher da tabela? Então, vamos colocar e-mail, vamos colocar nome, matrícula e turma. Vamos preencher os 4 campos dessa vez. Quais são os valores que a gente vai informar para essas colunas respectivamente? Então, vamos lá. E-mail. E-mail é do tipo varchar. Então, tem que ser entre aspas. joão@joão.com. Vírgula. Qual o nome de João? Então, também é varchar. João da Silva. Fecha aspas. Qual é o terceiro valor? Então, o terceiro valor é a matrícula de João. Então, qual que é a matrícula de João? 1, 2, 3. Matrícula de João 1, 2, 3. Percebam que matrícula é valor inteiro. Então, se é um valor inteiro, então eu não posso colocar entre aspas. E, por fim, turma. Turma também é um valor inteiro. Então, turma também tem que ser um valor numérico convencional, sem aspas. Então, ó, insira dentro da tabela alunos, nas respectivas colunas aqui, esses respectivos valores. Ok? Vamos executar. Clique uma vez, executou. Vamos voltar aqui nessa consulta do select e executar novamente o select. Então, ó, executei novamente o select e aí está João inserido no nosso banco de dados, na nossa tabela alunos, né? Tabela alunos que está dentro do banco de dados TestDB. Simples, né? Bem tranquilo. O que aconteceria se eu tentasse inserir João de novo no nosso banco de dados? Ou seja, o que aconteceria se eu executasse novamente esse insert into aqui com esses mesmos valores aqui? Vocês acham que iria dar certo ou não? Acertou quem disse que não. Mas por que não daria certo? Vamos lá. Vamos primeiro tentar executar, né? Então, ó, executei, opa, deu erro, certo? Aham. Por que deu erro? Ó, percebam aqui, ó, o erro, a mensagem de erro informada, ó. Duplicate entry 1, 2, 3 for key primary. Lembra lá da chave primária? Primary key? Então, se vocês lembrarem bem, o que eu disse? A chave primária ela tem que ter um valor único e exclusivo para cada elemento da tabela. Para cada elemento inserido na tabela, a primary key, né, o campo que foi marcado como primary key, né, o campo que foi marcado como chave primária, tem que ter valores únicos e exclusivos. Qual foi o campo que a gente marcou aqui como sendo primary key da tabela alunos? Foi a matrícula, não foi? Se vocês lembrarem, a matrícula tem que ser única e exclusivo para cada aluno dentro dessa tabela. O que aconteceu o erro? Por que aconteceu o erro? Porque a gente colocou o valor 1, 2, 3 como sendo o valor da matrícula desse insert, dessa instrução. Só que já existe o valor 1, 2, 3 na minha tabela no campo matrícula, certo? Então, não pode, é impossível ter dois valores de matrículas iguais dentro dessa tabela, porque justamente a gente marcou que a matrícula é a chave primária dessa nossa tabela alunos, certo?
Eu poderia inserir de novo João com o mesmo nome, com o mesmo e-mail, com a mesma turma. Mas, para isso, eu teria que obrigatoriamente mudar o valor da matrícula. Então, perceba, agora eu mudei. Mudei, a matrícula agora é 124. Então, 124 vai ser aceito. Executei. 124. Vamos executar a consulta. Não, deu erro. 135. Então, e-mail, João da Silva, com a matrícula 135 e a turma 116. Vamos executar. Executamos e aqui a gente faz a consulta. Se a gente perceber a consulta, vamos executar a consulta e está aí. João da Silva com a matrícula 135. Perceba que os dados são exatamente os mesmos. Só mudou o quê? A matrícula. Eu quero executar o João da Silva agora com a matrícula 756, certo? Então vou executar. Sem erro nenhum, ok, inseriu. Vamos atualizar a consulta nossa de Select. E aí tá, João da Silva, agora com a matrícula 756. Se eu tentar executar novamente essa instrução, aí já vai dar erro. Por quê? O 756 informado aqui já foi preenchido. Entenderam? Ok, a gente já aprendeu dois comandos SQL do tipo DML, né? A gente já aprendeu aqui o select, né? O select bem simples, que é esse aqui, né? Select tudo da tabela alunos, né? E a gente inseriu aqui, a gente aprendeu também o comando insert, né? Para inserir registros dentro de uma tabela. Vamos aprender um novo aqui agora. Vamos aprender a instrução delete, né? A instrução delete, como todo mundo pode imaginar, serve para excluir um registro dentro de uma tabela, né? Então, vamos excluir alguns desses João da Silva, e que tem 3 aqui na nossa tabela já, vamos deixar apenas um, né? Então, vamos executar aqui a consulta. Tem 3 João da Silva aqui, com matrículas diferentes, né, na nossa tabela. Vamos excluir esses 2 primeiros, tá? Através de um comando SQL. Então, comando para exclusão de um registro é o comando delete. Qual que é a sintaxe, né? Qual é a forma de escrever esse comando delete? É a seguinte: delete from alunos, né? Então, delete da tabela alunos, né? O que, né? O que eu quero excluir, né? Então, quem que eu quero excluir? Então, eu tenho que colocar esse where aqui, ó, delete from alunos, onde o quê? Onde? Aí a gente pode colocar qualquer informação, né? Vamos pelo campo chave. Então, onde a matrícula foi igual a quem? Então, vamos pegar aqui, ó, esse João da Silva, ele tem a matrícula 123. Então, eu quero excluir ele. Então, ó, delete from alunos, delete da tabela dos alunos, onde a matrícula tem o valor 123. O que esse comando vai fazer? Ele vai vir aqui na tabela, vai ver quem é a pessoa que tem matrícula igual a 123 e excluir. Simples. Ele vai fazer executar isso. Então, ó, vamos executar. Ok, executei. Já excluiu. E aqui a gente faz o select novamente. Sumiu. Sumiu a matrícula 123. Correto? Vamos excluir João da Silva. João da Silva é matrícula 135. Então, vamos excluir o cara que tem matrícula 135. E pronto, excluí. Beleza, excluí. Só temos 2 registros na nossa tabela. Um detalhe importante que a gente nunca pode esquecer é de colocar a cláusula where dentro da instrução delete. Por quê? Imagina se a gente executasse isso aqui, ó. Delete from alunos.
O que aconteceria se eu executasse a instrução dessa maneira? Ele exclui tudo, absolutamente tudo da tabela alunos. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum filtro, né? O filtro que a gente utiliza é esse aqui, é o filtro where. Se a gente não coloca nenhum filtro, se a gente deixa esse filtro vazio, ele vai simplesmente apagar todos os registros existentes na tabela aluno. Certo? Então a gente nunca deve esquecer de colocar o filtro no delete, certo? Esse filtro pode ser qualquer campo. Poderia ser matrícula, como a gente usou, poderia ser nome, poderia ser e-mail, poderia ser turma, poderia ser qualquer uma dessas informações, certo? Mas por que a gente colocou matrícula? Né? Porque matrícula é a chave primária. Por matrícula ser a chave primária, a gente sempre garante duas coisas. A gente sempre garante que todos os registros da tabela alunos vão ter uma matrícula, certo? Porque ela é not null, a primary key sempre tem que ser not null. Então, todos os registros da tabela alunos obrigatoriamente vão ter um valor para matrícula. Isso é um dos motivos. E outro motivo da gente usar o filtro sempre a primary key é porque a gente garante que a gente não vai excluir alguém indesejado, alguém que não poderia ser excluído, né? Primary key, né, a chave primária, ela sempre tem um valor único e exclusivo, como eu já disse várias vezes. Então, sempre, como por ela ter um valor sempre único e exclusivo, eu nunca vou correr o risco de, quando eu executar um delete com o filtro para primary key, né, informando a primary key, eu nunca vou correr o risco de excluir alguém que não deveria ser excluído, certo? Por exemplo, vamos imaginar que eu colocasse o filtro turma. Então, delete from alunos, where turma igual 116. O que esse comando iria realizar, né? Ele ia excluir todo mundo que fosse da turma 116. Ia excluir Adriano, excluir João da Silva. Mas eu quero excluir só Adriano, eu não quero excluir João da Silva. Então, qual que é, das informações presentes aqui, a mais segura, né, a informação mais segura para mim fazer o filtro para exclusão? Turma não é, porque a turma que Adriano pertence é a mesma que outras pessoas pertencem. E-mail. E-mail é um valor que pode assumir nulo, valor nulo. Então, como que eu vou excluir Adriano sendo que eu não sei o valor do e-mail dele, né? Nome. Eu poderia usar o filtro nome? Poderia. Mas e se tivesse homônimos, né? Poderia ter duas pessoas com o mesmo nome, Adriano Antunes Prates, só que são pessoas distintas. Uma está na turma 116, outra está na turma 512, certo? Então, se eu colocasse o filtro nome Adriano Antunes Prates, ele iria excluir as duas pessoas, certo? Enquanto que o certo seria excluir somente uma. Então, via de regra, filtros para se fazer delete, para me selecionar quem que eu quero apagar, a gente sempre usa, é uma boa prática a gente sempre usar a informação localizada no primary key, né? A informação que é a chave primária daquela tabela. Entenderam? Bem, pessoal, a gente já viu então 3 instruções SQL do tipo de manipulação de dados, né? Instruções DML. A gente viu primeiro a instrução insert, né? Que a sintaxe é a seguinte: insert into, nome da tabela, o nome dos campos e os valores atribuídos a cada campo. Depois a gente viu o que? A expressão select, né? Uma versão bem simples da instrução select. Na próxima aula a gente vai ver instruções mais complexas do select, né? Esse select é bem poderoso, né? Existem muitas alternativas para fazer o select, mas a gente viu aqui a versão mais básica. Selecione para mim tudo que estiver dentro da tabela alunos. Agora, por último, a gente viu a expressão delete, né? A expressão SQL delete, que faz a exclusão de um registro dentro de uma tabela de um banco de dados, né? Delete from
nome da tabela, o where e o filtro que a gente quer excluir. E agora, por último, falta ver a quarta expressão, né? A quarta e última expressão de manipulação de dados, que é a expressão update, né? Update serve para a gente editar, né? Ou melhor, atualizar um registro dentro de uma tabela de um banco de dados. Então aqui, ó, vamos pegar o exemplo aqui desse registro aqui, Adriano. Perceba que não foi informado nenhum e-mail para esse registro, né? Para esse aluno aí. Não tem e-mail. E agora eu quero inserir, né? A pessoa foi lá, criou um e-mail e agora já tem essa informação para inserir no banco de dados. Então, eu quero atualizar esse registro, né? Então, a expressão SQL que faz essa atualização, que faz essa edição, né, da tabela, é a expressão update. Então, vamos aqui, ó, no nosso outro arquivo aqui. Como que é a sintaxe? A sintaxe é a seguinte: update, o nome da tabela. Então, eu quero atualizar dados da tabela aluno, certo? Atualizar dados da tabela alunos, né? O nome da tabela alunos. O que eu quero editar? Então, set. Então, configure, atribua. Qual informação que eu quero atribuir? Eu quero atribuir para a coluna e-mail. Eu quero jogar uma informação que é o seguinte: o e-mail de Adriano. E-mail de Adriano. Então, ó, eu quero colocar essa informação aqui para ele. Então, adriano@adriano.com. Então, ó, mais uma vez, atualize a tabela alunos, colocando e-mail, a coluna e-mail, o seguinte valor. Lembrando que e-mail é um campo do tipo varchar. E como a gente já disse, varchar obrigatoriamente os valores tem que ser informado entre aspas. Beleza, mas aqui eu vou colocar esse e-mail aqui para todo mundo que tiver na tabela alunos? Para todos? Não, né? Obviamente não. Eu vou colocar esse e-mail somente para esse registro aqui. Então, mais uma vez, eu vou fazer o filtro where, né? Então, onde que eu vou aplicar essa atualização? Onde que eu vou aplicar esse update? Então, where matrícula é igual. Então, para quem que eu vou fazer essa atualização de e-mail? Para qual registro? Então, para o registro que tem a matrícula igual ao valor 345. Então, onde matrícula é igual a 345. Perfeito. Então, essa é a sintaxe básica de uma atualização de registro em uma tabela de banco de dados através de uma instrução SQL. Vamos executar. Executei, ok, sem erros. E vamos aqui fazer o select, né? Então, select, perceba que o nome aqui agora, percebam que o e-mail aqui agora vai ser preenchido. Aqui. Atualizei a tabela alunos colocando o e-mail para a matrícula que tem o valor 345. Então, esse foi o filtro. Se eu quisesse mudar várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu quero mudar a turma e o e-mail da pessoa. Simples, eu posso fazer isso. Então, ó, atualize a tabela alunos, sete o e-mail da pessoa igual adriano@novoemail.com. E aqui eu separo com vírgula. Então, ó, o que mais que eu quero alterar? Turma. Então, a turma dele agora vai ser a 210. Se eu quisesse mudar, sei lá, o nome. Então, vamos supor que o nome dele é só Adriano Antunes. Então, para cada campo que eu quiser fazer uma alteração, eu vou simplesmente separando com vírgulas. Então, atualiza a tabela alunos, coloco o e-mail esse valor, turma esse valor, nome esse valor, e não posso nunca esquecer, como eu disse, do filtro, ou seja, para quem que ele vai aplicar essas atualizações. Se eu não colocar esse filtro, ele vai fazer essas atualizações para todos os registros da tabela alunos, né? Algo que eu não desejo. Então,
somente para quem tem a matrícula 345. Vamos executar. Executei, ok. Então vamos ver aqui como ficou o nosso tabela. Então, ó, o nome da pessoa mudou para Adriano Antunes, o e-mail mudou para adriano@novoemail.com e a turma mudou para 210. Certo? Isso aí. Então, pessoal, a gente viu aqui as 4 principais expressões de manipulação de dados SQL. Mais uma vez, insert, select, update e delete. Insert, select, update e delete. Né? Cada qual com a sua função, cada qual com a sua especificidade, a sua forma de escrever, a sua sintaxe. É de fundamental importância todos aprenderem isso para quem deseja se tornar desenvolvedores de software, né? Principalmente porque praticamente todos os softwares, utilizam banco de dados e utilizam a linguagem SQL para poder fazer a manipulação de dados. Beleza? Então até a próxima.